segunda parte. Iremos ler apenas 2 versículos, dentre tantos outros que o texto é longo, mas só vamos ler 2 versículos, pois ele fecha o pensamento, a linha de pensamento, que está em Mateus 5, e o versículo 31 e o 32, apenas, pois por si só ele já fala. Vamos ler. Também foi dito, qualquer que deixar sua mulher, dê-lhe carta de desquite. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa da prostituição, faz que ela comete adultério. E qualquer que casar com a repudiada, comete adultério. Pronto. Nós queremos a doença dos dias atuais, a doença que mais tem matado cristãos no dias atuais é a sexualidade. E o divórcio entrou na igreja de Cristo? Vocês já ouviram aquele adágio popular que diz assim: não pode com ele, une-se a ele. E o divórcio veio transvestido de uma normalidade, de uma coisa boa, que pode, que deve, sendo uma das piores armas que o inimigo tem usado nos dias atuais. Irmãos, a família, essa ideia do divórcio no meio da igreja parece mais com uma ideia marxista. Mas Juraci, o que é que tem a ver uma ideia do comunista, do socialismo? O que é que tem a ver uma ideia marxista de Karl Marx com o divórcio no meio da igreja? Tem tudo a ver. A ideia de Karl Marx, que a maneira mais fácil ou menos difícil de dominar o povo é acabar com a sua história. É destruir as bases de um povo, a história de um povo. Quando você destrói a estrutura, a história de um povo, esse povo agora será massa de manobra. É um povo sem história. É um povo que não tem raiz, que não tem estrutura. É um povo que não valoriza seus princípios. Então nos parece que a ideia de Karl Marx destrói-se a estrutura de um povo, destrói os seus valores, que assim, deixa eu falar aqui, apesar da gente estar falando aqui, o diabo está respondendo aqui dentro através de outra pessoa, mas ele está queimado em nome de Jesus. Então, porque a ideia de Karl Marx foi: você destrói a história de um povo, seus valores, e domina esse povo. E o que é que tem a ver com o divórcio? Irmãos, Jesus não negocia a família. Isso para Jesus não tem negócio. Jesus fez macho e fêmea. Deus não fez duas Evas. Deus fez para Adão apenas uma Eva. Ele não fez duas. Ele fez uma só. Aí agora a igreja de Cristo começar a crescer estrondosamente aqui no nosso país. E o inimigo disfarçadamente plantou o joio no meio da igreja. São novos movimentos, novos teólogos, com a mentalidade, segundo eles, com a mentalidade aberta. Um dia desse eu conversava com o pastor de uma igreja, que é amigo meu, de uma outra igreja. Que na igreja dele, basta você querer divorciar, você divorcia tranquilamente, o divórcio é legal. Conheço pessoas na igreja que já casou 2 vezes. Não deu certo com o primeiro, casou com o outro, não deu certo, divorciou de novo. E eu chamei um dia conversando com ele e disse: pastor, isso não está certo. E ele disse assim: Juraci,
Se não der certo, vai viver errado assim. Não, não é isso, é consertar o erro. Saber quem está errando, saber o que é que está precisando fazer, como corrigir. Porque o divórcio é a destruição. E quando uma pessoa casa com outra, ele está vivendo em adultério dentro da igreja e agora piorou a situação. Porque ele não vai entrar no céu assim. Então um pastor que abençoa um casamento de um divorciado quando não houve adultério, ele está apoiando a prostituição dentro da igreja dele. Ele é cúmplice. Jesus disse com todas as letras que aquele que repudiasse a sua mulher, a não ser por causa do adultério, e casasse com outra, comete adultério, e quem casar com a repudiada também adultera. Foi Jesus que disse. Se tem alguma coisa errada, precisa ser consertado. Mas não podemos aceitar, irmão, a igreja nos dias atuais está com essa semente maléfica no meio da igreja. Desperta! Não seja, você é um cúmplice. Você não está ajudando essa pessoa. Eu lembro que uma vez estávamos fazendo um curso lá na igreja em São Felipe. E o pastor que estava ministrando o culto, aquele curso, deu um exemplo de Salvador lá na igreja que ele congregava. E ele disse que a irmã havia adulterado. Então se separaram, o cara foi para lá, casou com outra. E ela também casou. Ia levando a vida tranquilamente dentro da igreja. O cara amava ela profundamente e ela amava. Mas quando foi um dia, o Senhor bradou no meio da igreja e disse para ela que ela estava em adultério. E daquele jeito ela não entraria no céu. A decisão foi difícil. O parceiro chorou. Mas ela disse, eu não preciso, eu não posso mais viver, eu não posso mais casar com ninguém. Se eu quiser a minha salvação, este é o preço do erro que eu cometi. E ele dava esse exemplo ali na cidade de São Felipe. Que ela preferiu, o cara chorou muito, mas ela disse, eu não posso. Eu preciso pagar o preço. E o preço da minha salvação é esse, eu não posso me casar mais com ninguém. Porque esta é a realidade. Se duas pessoas amigavelmente se separam e casarem os dois novamente, todos os dois agora estão em adultério. A Bíblia, Jesus não manda separar, mas quando há adultério, a Bíblia diz que aquele que foi traído está livre para casar, ele pode casar quem foi traído. A pessoa que traiu nunca mais pode casar. Então, esse divórcio nos dias atuais é uma semente satânica que chegou no meio da igreja de Cristo e colocou para contaminar aqueles que não estão firmes na verdade. Quantos estão trocando suas mulheres por outras mais novas? Mulheres trocando seus maridos por outros malhados mais novos. Irmãos, estão caminhando para o inferno. Não podemos usar outra linguagem além dessa. Jesus disse que você que se separou legalmente, sem problema nenhum, não houve adultério, não houve nada. Você que se separou legalmente e casou com outra, você está em adultério. E o adúltero não entra no céu, é assim que a Bíblia diz. Então, irmão, nos dias atuais, precisamos tomar cuidado. O inimigo está no meio da igreja de Cristo. O inimigo está no púlpito, dizendo, não é nada demais. Não é nada demais, isso tudo pode. Isso tudo pode. Eu lembro de uma certa feita, em frente à igreja aqui mesmo. Tinha um amigo nosso, que era pastor, que também é a favor do divórcio.
E ele estava conversando. Eu fui obrigado a repreender aquele pastor no meio de todo mundo. Porque ele estava conversando no meio de todo mundo e alguém chegou para ele e disse que ali, durante o culto à noite, tinha um casal que não era da igreja, mas estava próximo à igreja, brigando dentro do carro. E ele virou para mim e disse, e aí, Juraci, desse caso, separa ou não separa? E eu disse para ele, pastor, o problema não brigou, separou, não. Porque não é você, por exemplo, se você está doente, não adianta mudar de lugar. Adianta consertar o que está doente, consertar o erro. Porque não adianta mudar de igreja um enfermo espiritual que ele vai levar o problema para outra igreja. Não é o mudando de lugar, é resolvendo o problema. O que levou a briga? Aí ele virou para mim e disse assim, mas ela foi casada no movimento católico, não foi casada na igreja cristã não. E eu disse, o senhor está dizendo para mim que o casamento lá não tem valor. O senhor não se converteu ainda. O senhor precisa se converter, porque não é isso que a Bíblia ensina. Então, irmão, o divórcio está sendo aos poucos aceito no meio da igreja de Cristo como uma coisa normal. Mas a nossa regra de fé e conduta tem que ser a Bíblia Sagrada. Ah, irmão, mas tem os novos teólogos. Ah, irmão, para com isso. Para com isso. A verdade é a Bíblia. A Bíblia diz que seja todo homem mentiroso. E qualquer um homem, qualquer um pastor, qualquer um teólogo que for a favor do divórcio, ele é um filho de Satanás. Porque ele não quer o bem da alma. Se ele quisesse o bem da alma, ele valorizaria a estrutura doméstica. O casamento é a maior associação que existe. É a maior instituição. Você quer ver uma coisa? Filhos e pais separados. Eles sofrem demais. Porque a estrutura do lar, o lar, a família, é a âncora. É a base que dá sustentação. E é isso que o diabo quer destruir. Usando as mesmas linguagens de Karl Marx. Destrói-se os valores que você domina-se um povo. Então, irmão, em nome de Jesus, por amor de Deus, não se conforme com o divórcio no meio da igreja de Cristo. Porque assim está pior do que a igreja católica. Porque a igreja católica não casa ninguém divorciado. É bom que você saiba disso. A igreja católica, se você se divorciar, você não casa mais. E no meio evangélico está sendo uma vergonha. Se divorciando e casando quantas vezes for necessário. Agora está contra os princípios básicos que regem a vida humana, que é a palavra de Deus. Amém.